Quase todos os dias eu posto a seguinte frase no meu story: faça o que tem que ser feito. E eu recebo uma enxurrada de mensagem com algumas pessoas falando sobre, é falta de tempo, é falta de dinheiro, enfim, falta de tudo. E antes eu não respondia. Agora eu faço questão de tentar responder o maior número de pessoas que falam sobre essa frase que eu posto. Por quê? Eu percebi que as pessoas, elas não enxergam que não é falta de tempo, que não é falta de dinheiro. A maioria das vezes é falta de prioridade, é falta de objetivo, é falta de foco, é falta de disciplina. E as pessoas não enxergam isso. E eu acreditava que todo mundo tinha essa noção. Só que a gente não pode também colocar na nossa cabeça que todo mundo pensa igual a gente. E é por isso que é importante a gente conseguir discutir, no bom sentido, as nossas visões com as outras pessoas, porque eu aprendo muito com vocês e eu sei que vocês também aprendem muito comigo. E por isso que eu tô trazendo esse ponto aqui. Porque quando você não tem prioridade, quando você não tem um objetivo, quando você não é focado, qualquer coisa que aparecer na sua frente você vai aceitar e você vai fazer. E esse é um dos maiores problemas em você não conquistar as coisas que você quer. Quando você não tem um objetivo, tem até uma frase que eu ouvi que eu acho ela muito bacana, que é: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso é a mais pura verdade, porque quando você não estabelece ali um objetivo, você não vai colocar aquilo como uma prioridade e você vai deixar com que todas as coisas ao redor afetem as suas ações. Então, quando você tem foco em alguma coisa que você quer realmente conquistar, nada, nem ninguém é capaz de te tirar daquele caminho. E quando às vezes as pessoas falam que é falta de tempo, a minha primeira coisa que vem na cabeça é: olha pra mim, quanto tempo de tela você tem por dia? Isso reflete muito sobre a falta de prioridade, sobre a falta de objetivo. Quando você distribui o seu tempo durante o dia entre trabalhar, se cuidar, lazer, família, enfim, você começa a entender para onde você está desperdiçando o seu tempo. Às vezes, as pessoas dedicam tanto tempo pro lazer que elas não consideram um lazer, que cara, é absurdo, é absurdo. O tempo de tela que aquela pessoa tem, ela poderia muito bem estar estudando, tá tentando se desenvolver, tá, sei lá, se alimentando melhor, fazendo qualquer outra coisa, fazendo uma atividade física. E não, ela não reconhece aquilo como uma coisa que está atrapalhando o percurso dela. Por quê? Pra ela aquilo ali inconscientemente é normal, aquilo pra ela é uma coisa. E quando eu trago esse ponto de vista para as pessoas, eu percebo que elas, a maioria realmente não enxerga dessa forma e me agradece, de tipo: "Cara, eu não pensava por esse lado". E uma coisa que eu gosto muito de trazer é que você trocar o iFood, você economizar ali naquela besteira que você ia comprar, vai fazer muita diferença lá na frente. Estudar, se desenvolver, cara, é uma coisa a longo prazo, sabe. Sei lá, tipo eu ouvi um rapaz falando aqui no YouTube mesmo sobre estudar é tipo uma Porsche, é tipo uma Ferrari. Você paga aquilo durante muito tempo para depois você conquistar aquela coisa. E é exatamente sobre isso. Você tá ali estudando, se desenvolvendo, fazendo todas as coisas certas para no futuro você colher algo bom. E não é ficar ansioso por aquilo no sentido da ansiedade ruim, é você conseguir realmente saber administrar aquilo para no futuro você conseguir desfrutar da melhor maneira. E é exatamente essa mentalidade que vai fazer com que as pessoas mudem de vida. A mentalidade de como que eu posso trabalhar a minha mente, como que eu posso trabalhar as minhas atitudes para conquistar uma vida melhor. E às vezes, quando você coloca isso na sua cabeça, você vai ter que fazer algumas escolhas. E junto dessas escolhas, junto de reconhecer tudo isso, você vai ter que renunciar a algumas coisas que você acha que são boas pra você hoje que não são.
E eu tive que fazer muito isso, sabe? Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria conquistar as coisas que eu queria conquistar, eu tive que abrir mão de ir pra festa, eu tive que abrir mão de muitas pessoas que eu sabia que me atrasavam. Eu tive que abrir mão de, sei lá, pedir iFood, de comer besteira, de comprar coisa na rua. Eu tive que abrir mão disso pra conquistar o corpo que eu queria ter, pra conquistar a vida que eu queria ter. Eu tive que fazer muitas escolhas. E não foram escolhas fáceis. E muitas vezes eu me peguei me sabotando. Às vezes a gente fica nisso de: "Ai, mas eu mereço, eu me permito porque eu mereço". Só que você se acostumou a ficar recompensando o seu cérebro por coisa que não deveria, sabe. "Ai, eu tive um dia extremamente cansativo, então eu vou me encher o rabo de pizza e de não sei o quê". Cara, não é assim. Não é assim, você acostuma o seu cérebro errado, e aí depois você não consegue desacostumar, porque aquilo pra você é tão, sei lá, dopaminérgico, que todas as vezes que você fizer uma mínima coisa que você acha que você tem que ser extremamente recompensado por aquilo, você vai recorrer àqueles péssimos hábitos que você tinha. Então é muito sobre a sua identidade, é muito sobre a sua mente, e eu falei sobre isso num vídeo que eu postei ontem, no meu perfil do Instagram, porque as pessoas acreditam que muitas vezes o problema tá no dinheiro, que: "Ai, o dinheiro mudou o caráter de fulano, ciclano, de beltrano". E não, o dinheiro, o monjaro, o tudo, ele só vai revelar quem você sempre foi depois que ele chegar. Tem muita gente que tem dívida e que não tem dinheiro e que quando ganha dinheiro continua com dívida, por quê? Porque não mudou a cabeça. Então, se você não mudar a sua cabeça, você não vai conseguir atingir os seus objetivos, você não vai conseguir conquistar as coisas que você quer. Não vai, cara, é muito difícil, é muito difícil. E se você conseguir, muito provavelmente você vai voltar para a estaca anterior. Porque a sua mente vai voltar a repetir aqueles padrões inconscientemente. E é extremamente perceptível isso, é nítido. Tem um exemplo, né, até claro sobre isso, que é sobre as pessoas que ganham na Mega Sena. As pessoas ganham o dinheiro, ficam ricas ali naquele período e depois elas voltam a ter a vida que elas tinham. Por quê? Porque elas não mudaram a cabeça, porque elas não tinham objetivo, porque elas não tinham propósito, porque aquilo não era prioridade para elas. E aí você não consegue sair desse ciclo vicioso. Então, por isso que é muito importante ter esse combo, sabe? Fazer com que a sua mente se desenvolva no quesito de criar um objetivo, de ter uma meta, de você ser focado, de priorizar as coisas, sabe? E não só deixa a vida me levar que as coisas vão acontecer, porque não vão. Não vão. E esse foi um choque de realidade que eu tive ainda muito nova. E graças a Deus eu tive isso muito nova. Mas não é todo mundo que tem. E todo mundo tem a oportunidade de fazer acontecer. Cara, eu já vi várias pessoas que, em vídeos assim, falaram que ficaram ricas, que mudaram de vida depois dos 30, depois dos 40, sei lá. Tudo é possível mudar. Você precisa querer, sabe, você precisa se esforçar para aquilo. Só que as pessoas não querem renunciar, não querem se esforçar e elas não querem, sabe, elas simplesmente não querem. E aí é mais fácil colocar a culpa na falta de tempo, na falta de dinheiro, do que nas próprias ações. Então é sempre se colocar na posição de vítima, e nunca na posição de fazedor, nunca na posição de culpado pelas coisas que estão acontecendo. E é por isso que eu gostaria de falar pra vocês muito do vocês precisam reprogramar toda a mente de vocês, sabe, vocês precisam se desenvolver de uma forma que vocês busquem sempre a melhor versão de vocês. E a competição que vocês precisam ter não é com o outro, sabe, não é quem tá lá no topo, é com você de ontem. Porque se você estabelece uma meta extremamente não realizável, extremamente, sei lá, maluca, alta, você vai desistir no meio do caminho. Porque aquilo vai fazer com que você se desmotive o tempo todo. E o nosso cérebro, ele precisa, sabe, ser recompensado, ele precisa sentir que as coisas estão dando certo. E como que você vai fazer isso? Você vai competindo com você de ontem. E para você conquistar as coisas, para você se manter focado, uma dica é você ter micro vitórias. E por que que eu tô falando sobre tudo isso, né? Eu gosto muito de estudar sobre desenvolvimento, eu gosto muito desse mundo,
né? Porque foi isso que mudou a minha vida. E ontem eu estava estudando e eu fiz um resumo, né, de como você consegue reprogramar toda a sua mente. E realmente o jeito mais fácil de você conseguir alcançar os resultados vai ser você fazer um detox de dopamina. Então vai ser você parar de se recompensar pelas coisas que você acha que você deveria estar se recompensando, é parar de se permitir, é você sair essas 12 horas que você fica no TikTok, no Instagram, para você trocar por ler, estudar, sabe? É você parar de ficar ali o tempo todo consumindo, 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 consumindo e começar a criar. Quando você sai desse ciclo, dessa maluquice, você começa a ter mais clareza mental. E é uma coisa que eu falo, sabe? A concentração, quando você atinge o estado de concentração profunda, você atinge um estado de alta performance mental. E para você atingir esse estado, você precisa seguir um método que não precisa, né? Você pode seguir um método que vai te ajudar, que é o método 1-90-30. Uma tarefa, 90 minutos de concentração total, 1-90-0. Uma tarefa, 90 minutos de concentração total e zero distrações. Por quê? Porque o nosso cérebro ele demora em média 15 minutos para focar em alguma coisa. E depois de, em média, 90 minutos, ele começa a perder aquele estado de concentração, de alta performance. E é por isso que eu falo sobre foco, objetivo, metas, sobre prioridade. Quando você estuda isso, quando você aplica isso, você percebe que você consegue criar micro vitórias e fazer com que o seu cérebro continue seguindo aquilo, com que você sinta que você está progredindo. E qualquer distração nesses 90 minutos pode te tirar desse estado de foco. Então é zero interrupções. Zero, zero. Não pode ter nada que vá te atrapalhar. Um celular, uma música, uma mosca, nada. E quando você começa a fazer isso, aplicando para todas as coisas que você quer conquistar, você percebe que você vai progredindo dia após dia. E foi isso que eu fiz, sabe? Não foi fácil, foi difícil, mas foi o que trouxe resultado para mim. E é o que eu gostaria de passar para vocês. E quando vocês começam a aplicar essas coisas e vocês começam a mudar, vocês vão vendo que isso se torna natural. Porque se tornou natural pra mim. Hoje eu acordei com zero vontade de ir pra academia. Zero. Eu dormi extremamente mal. Ontem à noite eu tava com dor de estômago. Eu não tô legal hoje. Não é um dia que eu falo, nossa, acordei, eu quero fazer as coisas que precisam ser feitas. Não. Mas eu sei que o meu objetivo, que o meu foco, que as coisas que eu quero conquistar dependem dessa ação. E como eu sou uma pessoa focada, que eu sou uma pessoa que me tornei uma pessoa disciplinada, eu vou pra academia mesmo sem vontade. E eu não comi o meu pão com ovo sagrado de todos os dias que eu posto no meu story agora, mas a hora que eu voltar da academia, eu vou comer. Por quê? Porque isso se chama disciplina. Isso se chama foco, porque eu tenho um objetivo. E quando você tem um objetivo claro, fica muito mais fácil de você conquistar. Então, cara, tentem sempre colocar na cabeça de vocês que o sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando. Sabe? Não é só o fato de você ter feito uma micro vitória que você pode relaxar e abrir mão das coisas que você estava fazendo. Não! Cara, isso precisa se tornar um hábito, isso precisa se tornar parte da sua vida. E de verdade, tentem fazer isso por pelo menos 21 dias. Estabelecer um novo hábito e não tenta fazer tudo de uma vez. Vai aos poucos, sabe? Coloca uma microvitória, uma microvitória, uma microvitória. E quando você conquistar aquilo, você coloca outra. Porque quando você se empanturra de coisa, você acha que você tá sendo extremamente produtivo, que o seu dia. Não, isso é errado, sabe? Vai aos poucos. Porque é muito mais fácil você se policiar em uma coisa do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai fazendo aos poucos que eu tenho certeza, certeza que vocês vão conseguir ir mudando a vida de vocês. Porque foi isso que eu fiz, sabe? E, de novo, é o jeito que eu gosto sempre de terminar os meus vídeos, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído pelo menos 1% na sua vida e que tenha ajudado pelo menos você a enxergar as coisas de uma nova forma. E a gente não é obrigado a concordar, mas a gente é obrigado a se respeitar. Se você não concorda comigo, deixa aqui nos comentários o porquê que você não concorda. E é isso. Espero que você se inscreva aqui no canal. Eu vou tentar pegar a prática de trazer mais vídeos aqui
e vídeos sem cortes, para vocês verem que é algo natural, que não é algo ensaiado, sabe? É realmente eu trazer o meu pensamento aberto aqui e se conectar com vocês de uma forma que eu sinto falta que as pessoas fazem, sabe? De trazer a verdade, de trazer o lado humano da coisa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um cheiro e eu vejo vocês no próximo vídeo.